Nós vamos ler a palavra do nosso Deus em Mateus capítulo 14. Mateus 14, a partir do versículo de número 22. Mateus 14, a partir do versículo de número 22. Diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele, Jesus, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela narrativa dessa experiência, por seu registro, ó Deus, na Bíblia Sagrada e como indicador, ó Deus, para o nosso crescimento. Concede-nos, ó Deus, experiências abençoadoras também, não para que sejam registradas na Bíblia, mas que fiquem registradas no coração de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O texto, ele é riquíssimo, ele é encantador, porque Jesus está com os discípulos e à tarde ele manda os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado do mar da Galileia. E eles vão, afinal de contas, Jesus mandou. E quando eles entram no barco, Jesus fica à margem do mar da Galileia, na praia, e eles vão se distanciando de Jesus. É de tarde. E aí Jesus então se retira para orar e anoitece. E eles estão sozinhos no mar. Jesus não está no barco. Da tarde virou noite e Jesus não está com eles. E aí diz o texto que o barco, já altas horas da noite, começa a ser açoitado pelas ondas, porque ventava muito no alto mar onde eles estavam. Mas Jesus não estava lá. E eles continuam ali, alguns são pescadores, têm experiência em pesca, estão acostumados a enfrentar a adversidade do mar, mas até aí a Bíblia não diz que eles estão sentindo medo. Eles estão da tarde para a noite, agora é noite, eles estão dentro do mar. Agora as ondas se levantam contra eles, açoitando o barco que eles estão. O barco tinha mais ou menos 8 metros e 10 de comprimento, 2,30 de largura e 1,40 de profundidade. Os barcos encontrados nas escavações têm essas medidas, os barcos dos pescadores. Mas eles estão ali naquele barco, cabia no máximo 15 pessoas dentro de um barco assim. E eles estão ali, eles não estão desesperados. Eles estão ainda suportando a escuridão da noite, eles estão em alto mar, está sobre eles uma ventania, as ondas estão batendo contra o barco, mas não diz que eles tiveram medo.
Quando a gente não tem Jesus por perto e começa a anoitecer, normalmente, ou escurecer tudo ao redor, normalmente a gente começa, ou deveria começar a sentir medo. Medo de não saber resolver, medo de um futuro incerto, medo do temporal, da ventania, medo das ondas que estão se levantando. Tudo isso nós todos vamos encarar durante a vida inteira, mas com Jesus longe é muito difícil. E diz então o texto que Jesus está orando sozinho, e de madrugada Jesus resolve ter com eles. Então preste atenção, eles entraram no mar à tarde, e a noite chegou, e eles estão sozinhos, está ventando, as ondas estão assolando o barco, e eles vão entrar à madrugada adentro, como o texto diz, e eles estão sozinhos. Mas não diz que eles sentiram medo, diz que quando eles veem Jesus vindo encontrar com eles, Jesus não vem num barco, Jesus vem andando sobre as ondas, e diz, e quando eles viram Jesus andando sobre as ondas, sentiram medo. Ou seja, no meio da escuridão da madrugada, no meio do temporal, no meio do vento forte, em meio às ondas, eles preferiram sentir medo de quando Jesus está se aproximando deles. Eles estavam tão preocupados com as ondas, com a escuridão da noite, estavam tão preocupados com o vento, que eles não conseguem perceber que Jesus está chegando. Nós também podemos ser assim. Podemos estar tão ocupados com os problemas que estão nos afligindo, que a gente não consegue reconhecer Jesus se manifestando em meio aos nossos problemas. Quantas pessoas têm dificuldades, e dificuldades mil, que elas não conseguem parar e perceber que Jesus está tão perto, que Jesus está querendo intervir, que Jesus está oferecendo a sua companhia, mas a preocupação com todos os problemas, todas as ondas desta vida, não permite ou não permitem, se forem as preocupações, não permitem que a pessoa perceba que Jesus está tão perto. E aí eles sentiram medo quando viram que Jesus estava se aproximando, e diz, e eles pensando que era um fantasma, sentiram medo e começaram a gritar. E aí Jesus disse, olha, vocês não precisam ficar atônitos, vocês não precisam gritar, sou eu, Jesus, estou aqui perto de vocês. E aí o apóstolo Pedro, ele manda uma condicional, uma partícula condicional, ele diz, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, no meio da escuridão, algumas pessoas têm dificuldade de perceber a presença de Jesus. Se você está enfrentando dificuldade no casamento, na educação do filho, se você está enfrentando dificuldade na empresa que você trabalha, se você está enfrentando dificuldade em qualquer segmento da sua vida, olhe para o lado, Jesus está ali, Ele está bem perto, Ele está dizendo, não tenham medo, eu estou aqui, e eu quero socorrer você, você pode ficar tranquilo, ou tranquila. E eles começaram a gritar, Jesus disse, não, não gritem, eu estou aqui perto de vocês. Sabe o que é? É que quando o tempo vai passando, a pessoa pode começar a perceber que Jesus não vem mais. Eles entraram à tarde no mar da Galileia. Quando eles entraram, Jesus não estava ali. E a tarde virou noite, e Jesus não estava ali. E a noite virou madrugada, e Jesus não havia chegado. E quando a gente enfrenta muito tempo sem perceber a presença de Jesus, a gente fica achando que Jesus não vem mais, e que quando Ele chegar, Ele não vai resolver o problema. Você lembra de João capítulo 11, quando Jesus chega à aldeia em Betânia, em Betfagé,
na casa de Marta e Maria, o aldeamento em que elas moravam, ela olhou para Jesus e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor chegou atrasado, o Senhor demorou tanto tempo, a gente esperou tanto e o Senhor não chegou. Agora o Senhor chegou, não dá para fazer mais nada, o Senhor não pode fazer mais nada. É porque quando demora, a gente acha que Jesus não vem mais. Quando passa da tarde para a noite, da noite para a madrugada, a gente acha que Jesus não vai agir, não vem mais, não vai responder. A gente até para de orar. Aí quando Jesus chega, ele diz: se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: pode vir, venha. E ele então começa a andar sobre as águas na direção de Jesus. E diz o texto que enquanto ele andava, sentiu o vento forte. Você talvez nunca parou para pensar nisso. Jesus chegou, mas o vento continuava. Quantas vezes a gente está orando e as coisas, a gente sente a presença de Jesus, a gente sente a segurança de que Jesus está presente, mas o vento não parou, o problema continua, mas agora a gente tem a presença de Jesus. E ele começa a andar e ele sentiu o vento forte. Ou seja, o problema continuava, mas agora era diferente, Jesus estava ali. E quando ele sentiu o vento forte, que ele olhou para o vento forte, ele começou a afundar. E ao afundar, ele estendeu a mão e disse: Senhor, salva-me, Senhor. E disse que Jesus estendeu a mão, o segurou pela mão e disse: homem de pouca fé, por que você está duvidando? Por que você está vivendo essa crise espiritual? Eu estou aqui. E colocou de volta dentro do barco. Tudo isso acontece de madrugada. Se você esperou Jesus de tarde e ele não chegou, e anoiteceu e ele também ainda não apareceu, e a coisa piorou, ficou de madrugada, quero dizer a você que quando você permitir e reconhecer que Jesus está presente, mesmo que seja de madrugada, não importa que o vento forte continue, ele vem para resolver, ele vem para te colocar, tirar do lugar que você está afundando para colocar você em pé de novo no barco. A Bíblia não diz desta vez que Jesus fez cessar o vento, ele fez de outra vez, mas desta vez não. Ele veio para resolver o problema particular do apóstolo Pedro. Ele o tirou de dentro d'água e o colocou em pé dentro do barco. Olha a bênção. Às vezes nós enfrentamos dificuldades e Jesus chega e a dificuldade continua, não vai mudar. Mas a segurança da presença dele nos coloca de pé outra vez, mesmo em meio à dificuldade. Amém?